Terra plana, sem dúvida, a maior pseudagem científica da segunda metade da década de 2010. Embora essa teoria pudesse ser completamente derrubada pelo voo Sidney Santiago, por algum motivo o brasileiro médio achou a ideia muito boa, e em 2019 cerca de 7% da população acreditava que a Terra é plana. Tá certo que a maioria dessas pessoas nunca assistiu aos vídeos dos defensores da Terra Pizza e provavelmente só acreditam nisso por falta de escolaridade, mas ainda assim, esses canais têm público, ou seja, tem gente minimamente alfabetizada que realmente acredita que existe uma conspiração global unindo democracias liberais, teocracias islâmicas, repúblicas tecnocráticas e estados oligarcas simplesmente para esconder o formato do planeta. Ok, você deve estar me perguntando, por que cacetadas você está fazendo um vídeo sobre Terra plana em pleno 2026? A resposta é simples. Os eventos geopolíticos desse ano vêm comprovando cada vez mais que essa teoria não tem pé nem cabeça. E eu me voluntariei para mostrar todas essas humilhações e tentar convencer a meia dúzia de terraplanistas que ainda levam essa ideia a sério de que eles deviam pular desse barco já naufragado antes que fique mais feio do que já tá. Em algum lugar em Teherã, Senhor Ayatollah Jr., os satélites, os balões de reconhecimento americanos estão revelando todas as nossas posições. Peço sua autorização para abatê-los. Permissão negada. Por que, Senhor Ayatollah Jr.? Nosso regime pode colapsar e por consequência você acabará desvivido. Não faz sentido deixar os balões lá em cima. Você não entende. Se derrubarmos os balões, o mundo descobrirá que a Terra é plana e toda a conspiração criada pela elite dos nossos inimigos do Ocidente será revelada. Senhor, por que você está apoiando uma conspiração dos nossos inimigos? Não faz sentido nenhum. Nós vemos a ideologia deles como a encarnação do mal. E outra, se nós revelássemos isso, desestabilizaríamos ainda mais nossos inimigos. Tem que ver com os caras lá, né? Sim, é verdade. Todas as operações militares desse embate entre os americanos e os iranianos dependem muito da cobertura que os satélites de ambos os lados fazem do território inimigo. Já é sabido por aí que para muitos desses conspiracionistas, os satélites não passam de balões meteorológicos na estratosfera da Terra. O problema disso é que se os satélites estivessem mesmo na estratosfera, qualquer míssil ou michuruca de ambos os lados conseguiria acertar e derrubar facilmente a maioria deles, o que não seria o caso para os satélites que existem a 100 km de altura no espaço. Porém, é claro que nossos amigos terraplanistas acreditam fielmente que o governo Trump, com risco de perder uma guerra extremamente impopular, e o governo teocrático islâmico, que está em um conflito existencial e vê o Ocidente, incluindo as elites que teriam criado a Terra Bola, como sanânico, estão dispostos até mesmo morrer para manter a conspiração em pé. Faz todo sentido, não é? E isso não se limita ao Oriente Médio. O mesmo tem acontecido na Ucrânia, porém ao invés de mapeamento, os satélites, principalmente da Starlink, estavam sendo utilizados por ambos os lados para manter as linhas de comunicações de suas unidades militares funcionando. Acontece que poucos meses atrás, o Elon Musk decidiu bloquear o acesso dos russos aos satélites dele. Por consequência, vários regimentos do exército russo ficaram completamente desorganizados. Isso foi tão marcante que até mesmo permitiu que as tropas ucranianas reconquistassem centenas de quilômetros quadrados em poucas semanas, feito que eles não conseguiam há anos. Eu sei que vocês estão agora mesmo nos comentários escrevendo respostas super bem elaboradas para explicar este acontecimento. Mas, gente, não percam tempo com isso. Vocês ainda nem sequer conseguiram explicar como o voo Sidney Santiago consegue ir de uma ponta até outra do mundo sem fazer nenhuma parada no meio do caminho. Tenho prioridades, né? Do que adianta tentar explicar como os Starlinks, que não existem, fazem tanta diferença nas linhas de frente da Ucrânia se vocês ainda nem conseguiram criar um mapa realmente preciso? O que é quase impossível para eles. Afinal, até hoje eles nunca conseguiram criar um mapa sem erros de projeção absurdos nas regiões mais distantes do Ártico, como a Austrália gorda e o Brasil do tamanho da Rússia. E adivinha? Eles nunca serão reparados. Sabe por quê? Mapas planos jamais serão 100% perfeitos, pois eles são apenas uma planificação do mapa da Terra Globo, que é o único que é possível não haver erro de projeção. Além disso, ainda tem o Sol da Meia-Noite, que é aquele efeito que ocorre na Antártica graças à inclinação do globo terrestre, que faz com que o dia dure 24 horas. Para isso, eles têm uma explicação muito convincente. O fenômeno não existe e o MrBeast e todos os turistas que já ouviram ou não existem ou são agentes do governo oculto global que une teocracias socialistas, capitalistas e judeus de todo mundo em um só bloco. A Terra segue mesmo sendo plana, não é mesmo? Bem, depois de tudo que eu falei até agora, ainda existe um problema ainda maior chegando pra rapaziada da Terra plana. Deixe eu lhes mostrar.
Mr. Bezos, eu vi que você criou uma empresa espacial para tentar rivalizar com o Mr. Elon Musk. Eu tive uma ideia milionária enquanto eu estava na minha rotina de banhos frios e livros de autoajuda para ganhar dinheiro. O que acha de iniciarmos um programa de turismo espacial? Ótima ideia, acionista número 14. Vamos anunciar agora mesmo. Tenho certeza que ninguém mais teve essa mesma ideia. É isso mesmo que vocês escutaram. E sim, alguns desses serviços já entraram em atividade, e várias pessoas já voaram nessas viagens, como o youtuber americano Dude Perfect e a Katy Perry. E umas outras cantoras famosinhas junto com ela. Bem, no momento atual, os voos da Blue Origin estão pausados devido a uma mudança estratégica na empresa. Porém, tudo indica que a Blue Origin retomará suas atividades de turismo espacial em menos de 2 anos. Fora que diversas outras empresas já anunciaram que entrarão nesse mercado no futuro próximo. Então fica o desafio para os terraplanistas. Façam uma vaquinha para pagar os ingressos para a viagem e depois digam o que acham. E saindo do turismo espacial, existem diversos programas que visam criar colônias e até mesmo indústrias na Lua nos próximos 15 anos. Aí eu me pergunto, como será que eles irão explicar isso? A Lua é na verdade Amur, o continente perdido depois do Muro de Gelo? Falando nisso, esse mapa do universo expandido do terraplanismo é não ironicamente muito épico. Imagina toda a world building por trás. Imagine andar pelas grandes cordilheiras do anel de montanhas, explorar as profundezas do oceano abissal, caminhar pelos grandes desertos de Aten, ou visitar o continente perdido de Atlântida e Lemúria. Só não vou falar que sou fã, porque tem um monte de fã retardado que acredita de verdade nisso. Mas também vou ser honesto, isso não é a maioria dos terraplanistas, é uns 10%. É muito interessante isso. As pessoas criam conspirações não porque foram iluminadas por uma verdade que ninguém jamais viu, mas sim por causa da necessidade do cérebro humano de encontrar padrões em tudo. É aterrorizante para as pessoas imaginar que o nosso mundo é caótico, que a Terra na verdade é um pequeno grão de poeira frágil em um sistema universal extremamente complexo e caótico para o olhar humano, ou que um príncipe adolescente aleatório na Macedônia conquistou todo mundo conhecido. Em um mundo onde um aleatório pode mudar o rumo da história completamente por acidente, é muito mais confortável acreditar que nada é por acaso e que existe apenas um pequeno grupo de pessoas por trás de tudo. Tá certo que algumas coisas na história realmente foram geradas por conspirações envolvendo grupos minúsculos, mas ainda assim, é praticamente impossível que haja uma única conspiração global governando o mundo, pois nesse exato momento existem dezenas de grupos que competem pelo mesmo poder. Os tão temidos globalistas, com sua agenda 2030 e você não terá nada, mas será feliz, tiveram seus objetivos completamente frustrados pela ascensão da direita populista ocidental e pela ameaça de guerra contra as elites russas e chinesas. E mesmo nesses grandes grupos existem brigas internas. A União Europeia sofre enorme pressão interna para controlar a crise de refugiados. E a Rússia teve uma literal mini guerra civil no passado recente. E por último, mas não menos importante, a grande Israel, com seu temido Mossad, está apanhando por cada metro quadrado de território conquistado no Líbano. Então fica a lição, o mundo é caótico e imprevisível. Pare de ser terraplanista e pare de criar conspirações mirabolantes para tudo. É claro que existem poderosos tentando controlar tudo debaixo dos panos, não nego isso. Mas as pessoas costumam superestimar demais esse poder. Filosofei agora, né? Bem, desculpa pela demora pra postar esse vídeo. Eu prometo que o próximo eu vou tentar postar mais rápido. E deixa o like, se inscreve, compartilha e tchau.